dormir não é apagar. Dormir é você não... eu apaguei. Não. Eu tenho tarefa vou de tomar um remedinho e vou apagar. E boa parte das pessoas fala assim, não, eu preciso cumprir alguma coisa, eu vou tomar esse remedinho e vou apagar. Muito bem, você apagou. Mas você provavelmente não dormiu na concepção ampla da história que a gente está conversando, né? O que a Poliana trouxe. Dormir é um movimento complexo e necessário para o corpo. É por isso que, assim, a gente tem que se dar esse passo para trás. Assim, a gente precisa dormir. Você é sua prioridade, né? Para depois ser a prioridade dos outros. E o sono está muito relacionado a isso, né? O que eu estou fazendo comigo, com o meu corpo, com o meu organismo, para que eu consiga dar conta do restante. Então, quando a gente está no avião, a gente não tem que... O avião vai cair, a gente tem que pôr a máscara na gente para salvar o outro. Sim. Então, isso é a priorização. Então, eu sou a minha prioridade. O sono tá... Eu estou enxergando o sono como uma prioridade minha, tem que passar a enxergar. Descansar de verdade. Acho que esse é o desejo de muita gente e tudo pode começar com uma boa noite de sono. Só que para ter uma boa noite de sono, a gente precisa prestar atenção e mudar coisas simples do cotidiano. E nada como contar com a orientação de especialistas nesse processo. A partir da pergunta, o que te trouxe aqui, os profissionais da saúde podem entender melhor quais alterações são realmente necessárias e, com um passo após o outro, ajudam a gente a ter uma vida cada vez mais saudável. Eu sou Astrid Fontinelli, jornalista e apresentadora, e esse aqui é o Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de quem tem um plano de saúde ou de quem usa o SUS, histórias reais, e sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. No episódio de hoje, a pergunta é simples: existe mesmo isso de precisar de poucas horas de sono? Mas se a pergunta pode parecer simples, a resposta com certeza não é. Por isso, eu vou contar com a presença dos nossos ilustres convidados de hoje. Vamos conhecê-los? Dr. Gustavo Daher é médico com especialização em clínica geral e endocrinologista e coordenador médico do programa ambulatorial do Hospital Albert Einstein. Seja muitíssimo bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Junto conosco, a nossa segunda convidada, em uma conexão Goiânia-São Paulo, é a doutora Poliana Pisa. Ela é neurologista, coordenadora do Programa de Especialidades Clínicas do Einstein e doutora pela Harvard Medical School. Super bem-vinda, doutora Poliana. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Prazer sempre é meu, porque eu aprendo tanto com vocês. Então, vamos lá. Doutor Gustavo, o senhor é endocrinologista. Qual é a relação entre endocrinologia e o nosso sono? Acho que a gente pode trazer aqui, a endocrinologia é uma ciência que estuda hormônio e a forma que o nosso corpo se regula, ou o metabolismo. O sono não tem só um papel, né, Astrid, da gente descansar ou apenas desligar. Ele ajuda a gente a organizar como o nosso organismo funciona. E durante o momento que nós supostamente deveríamos estar dormindo ou estamos dormindo, essa organização acontece e faz com que a gente inicie um dia adequado. Então, o sono interfere, ou distúrbios do sono podem interferir em condições como diabetes, como a própria obesidade ou ganho de peso, dificuldade para perder ou controlar o seu peso, sem contar em algumas outras mudanças hormonais mais complexas que podem, por si, indiretamente interferir em outros pontos. É demais eu fico vendo, na minha cabeça eu vou construindo uma rede, né, de coisas que o sono influencia. Doutora Poliana, a gente ouve muito falar, já aprendemos aqui que a gente está falando alguns programas sobre as variantes aí do sono, mas sobre as fases do sono. A senhora pode me explicar como é que esse sono funciona e quais são cada uma dessas fases?
Sim, isso é muito importante porque há muito tempo atrás a gente não tinha uma ideia de que o sono era alguma coisa fragmentada, né? A gente achava que foi dormir e aquilo era uma coisa só. Igual. E na verdade ela é bem diferente disso, né? A gente tem 4 fases bem determinadas e cada fase tem uma responsabilidade para o que a gente espera que esteja no outro dia em harmonia. Então, a gente tem fases do sono relacionadas ao relaxamento muscular, a gente tem fases do sono relacionado a um relaxamento mental. Como é que começa? Começa com relaxamento muscular? Ela começa, mas ela não é assim linear como intuitivamente a gente imagina. Não vai ter fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 pela ordem. Não, assim, a fase 1 volta, a fase 2 volta. Então, são ciclos. Intuitivamente a gente imagina que a gente começa superficial, aprofunda até o final e depois desperta. Não, na verdade a gente tem o sono superficial, a gente tem o sonho, a gente tem movimentações do olhar numa segunda fase, mas a gente tem o retorno dessas fases em vários momentos do sono. Então, para a gente ter um sono reparador, a gente precisa necessariamente passar adequadamente por todas as fases. Então, muito importante que a gente passe por essas fases muito mais do que a gente tenha um sono extenso. E como é que a gente sabe isso? A gente sabe exatamente em qual fase a gente tá? Não, tipo, eu tô lá dormindo, como é que eu sei, como é que eu posso saber quem são essas 4 fases e se eu desfrutei delas? Se você acordar descansado, com certeza você passou por elas adequadamente. Se você acorda com fadiga, parece que você não dormiu o necessário, ou com alteração de atenção, ou crises de enxaqueca. Então, tem muita relação do sono com doenças do dia a dia que a gente não fazia essa ideia anteriormente. O sono, ele cuida da pressão, o sono cuida do hormônio, o sono cuida de várias coisas neurológicas. Por exemplo, ter apneia do sono é um fator de risco para AVC. A gente não sabia disso. Então, descansar a parte física nossa, né, a parte muscular, tem relação com você estar fadigado no outro dia se você não passou por isso. Atenção, memória. Tem paciente que chega no consultório com um problema, queixa de memória, achando que tem algum quadro demencial, mas na verdade ele não está tendo um sono reparador. E aí no outro dia ele não consegue armazenar as informações porque ele não está descansado para ter esse armazenamento de forma suficiente. Acho que tem uma parte que a Poliana trouxe que é bem interessante, especialmente que a gente vive numa sociedade, a dita sociedade do cansaço. A gente traz o sono meio como um luxo. Eu vou dormir, consegui dormir 8 horas, é um luxo, né? Hoje em dia, para boa parte da população, isso é um luxo. Mas, na verdade, é uma necessidade. Então, a gente está abrindo mão de uma necessidade do corpo que serve para regular e, direcionar N processos para a nossa saúde. E aí, a gente só vai olhar para a consequência. Então, é alguém chegando e fala assim, olha, eu não consigo lembrar das coisas. Bom, se você não consegue... Mas a gente não relaciona ao sono. Isso, não. Mas eu acho que esse é o nosso papel de colocar o sono não como luxo, mas sim como necessidade. Sim. E aí, tentar trazer para o espectro do possível, né? Que acho que também a gente não adianta ficar teorizando no alto da ciência. O que a gente tem de possível, o que a gente pode trazer para que as pessoas tenham menor impacto, ou pelo menos tenham a educação, e eu acho que iniciativas como essa ajudam muito. Sim. A gente trazer o sono para um lugar não só nossa, como eu sou uma pessoa privilegiada, consigo dormir 9 horas e tive uma noite de sono, e acreditar que uma noite de sono compensam 10 anos de privação. Aqui, quem acompanha o podcast, que não é acumulativo. Exato. Não adianta dormir no final de semana, mas porque você vai continuar cansado na outra semana. Que é o que a gente chama de jet lag social. Sim. E que é uma prática comum, em especial nas idades, né? Os jovens, eu vou pra balada e tal, e aí eu compenso. E aí aquela pessoa fica na rotina, penando perdeu. 5 dias, né? Aí fala, não consigo acordar. Aí chega no final de semana, vai acordar 1 da tarde, vai dormir às 2 da manhã, desregula tudo de novo, aí recomeça num dia de segunda-feira, como se tivesse sofrido Com certeza. Exato. E ao contrário do que a gente pensa, é contraprodutivo, né? Então a gente pensa assim, não, olha, eu dormi 3, 4 horas porque eu trabalho muito, eu sou muito produtivo. Não, você pode estar dormindo 3, 4 horas e sendo bem pouco produtivo porque você não tem atenção, você não tem o rendimento no dia seguinte. Chegamos onde eu mais queria. Bom, a gente fala então que para a gente ter uma noite de sono reparadora, a gente precisaria de 8 horas de sono. Ao mesmo tempo, tem a gente vive essa sociedade aí, pós-revolução industrial, que acha que dormir pouco faz bem. É bacana. É bacana. Eu sou produtivo, eu sou eficiente, né? Colocaram isso na cabeça e muita gente acreditou nisso. Mas vamos para o início
Por que que define que 8 horas de sono seria o ideal e ideal para todo mundo? É sempre estatisticamente na medicina, a gente coloca uma média que a gente costuma ver na população em geral, né? Mas isso não representa o individual. Então, a gente tem sim necessidades diferentes em indivíduos diferentes. É claro que a gente se adapta, né, Astrid, a tudo que acontece. O ser humano tem essa capacidade de adaptação muito grande. Uhum. Então, se eu sou uma pessoa da fazenda que tem que acordar às 3h30 para tirar o leite da vaca, eu vou me adaptar a acordar às 3h30 e tirar o leite da vaca, e com o passar do tempo, eu vou conseguir um mecanismo para que aquilo supra o que eu preciso do dia. Que, sem dúvida nenhuma, vai ser dormir muito mais cedo. Exato. Então, mas a gente consegue ter uma produtividade ok, algumas pessoas com essa adaptação, com menos horas do que 8. Isso pode acontecer, né? 8 horas é uma média. Tá. Então, assim, tem pessoas que com 6 horas conseguem desempenhar aquilo que elas precisam sem ter alguma penalidade de Sim. produtividade, de humor, porque não está Até dormindo é 8 normal. horas. Mas Sim. eu conheço gente que se vangloria de só dormir 4 horas e que é super suficiente para elas. Existe essa pessoa? Existe. Tá, tudo bem, ela existe. Existe. Eu acho, puxando aqui um pouco para o lado das complicações crônicas e as alterações que a gente não vê. Tá. A pessoa existe, existem os cronotipos, né, que é o que a Poliana está trazendo, é um nome sofisticado, mas pensa Tá. que são os vários tipos de necessidades de sono. Existem os dormidores curtos ali, as pessoas que podem dormir ou necessitam de menos sono para se sentirem reparadas. O que a gente sabe do ponto de vista metabólico, do que acontece dentro do que a gente não vê, é que mesmo essas pessoas acabam tendo algumas complicações a mais, aí também de estudo, estatístico, etc., como desenvolvimento de doenças mais precoces, desde aumento de chance de ter pressão alta, aumento de chance de você ter diabetes, ou você ter uma dificuldade maior de controlar o seu diabetes, enfim. Por quê? Porque no fim, neurologicamente, você pode estar ativo, saudável do ponto de vista de produtividade. Se sentindo até bem. Isso, mas alguns dos processos que correm por trás, que são o que regula o nosso ciclo, não estão acontecendo. Eu sempre gosto de dizer assim, no fim, nós todos somos bichos. A gente é um bicho que se acha mais adaptado. Uhum. Mas como bicho, a gente tem um monte de questões e adaptações que são necessárias. Então, a gente tolera muitas coisas, a gente se adapta muito, né? E a gente vem se adaptando por mais de um século, desde a luz elétrica, mas vamos lembrar que a evolução biológica acontece em muito tempo, um tempo muito superior a isso. E nós somos um bicho diurno. O morcego, o gato, são bichos noturnos. Aí quando a gente olha aí, iniciativas, eu tenho academia 24 horas, eu vou malhar às 3 da manhã. Isso é uma agressão do ponto de vista biológico. Você pode tolerar, você pode se adaptar, isso acontece muito nos mais jovens, mas isso tem normalmente um custo. O custo que às vezes a gente não enxerga, porque a gente é muito imediatista, né? No outro dia acordei bem e tal. E não relaciona, né? E não relaciona, que é o que a gente começou falando aqui. Mas né? essa conta vai chegar lá na frente. Isso. E a gente não sabia até então, porque de lá pra cá, desses 10 anos pra cá, polissonografia, relógio Tá que falando marca. só de 10 anos, muito 10, recente 15 isso. anos pra cá, a gente conseguiu entender essas fases do sono de uma forma mais profunda. Então, assim, uma alteração de glicemia lá na frente nunca se relacionava ao sono. Uma alteração de PA nunca se relacionava ao sono. Então, a gente tinha, assim, por isso que antigamente, o que a gente usava para tratar o sono? A gente usava ansiolítico, a gente usava sedação. Então, Usava não, tem muita gente que usa em demasia, inclusive. Exato. Então, porque as pessoas não entendiam que existiam essas fases. Então vamos sedar para dormir. E aí todos os problemas que a gente vê hoje relacionados a esse tratamento a longo prazo. Mas agora a gente sabe que não. Quando a gente seda uma pessoa para dormir, a gente pula essas fases do sono. A gente vai ter essa conta lá na frente. Mas a gente não tinha esse estudo também. E né? realmente Dormir é muito recente. Acho que, né, Poliana, dormir não é apagar. Dormir é você Exato. não... eu apaguei. Não. Eu tenho tarefas Vou a tomar cumprir um no remedinho e sono. vou apagar. E boa parte das pessoas fala assim, não, eu preciso cumprir alguma coisa, eu vou tomar esse remedinho e vou apagar. Uhum. Muito bem, você apagou. Mas você provavelmente não dormiu na concepção ampla da história que a gente está conversando, né? O que a Poliana trouxe. Dormir é um movimento complexo e necessário para o corpo. É por isso que, assim, a gente tem que se dar esse passo para trás. Assim, a gente precisa dormir. Tal qual a gente precisa se alimentar, a gente precisa se hidratar, a gente precisa dormir. E a gente precisa entender que a gente é bicho diurno. E que a gente é bicho, né? Vou contrabandear uma pergunta aqui. Essa coisa da vida 24 horas, fazer exercício físico de madrugada é erro, né?
É assim, a gente... Vamos só contextualizar. Fazer exercício físico é sempre bom? É sempre bom. Fundamental. Ótimo, excelente. Se a gente tiver como escolher, a gente não deve nunca escolher fazer no período noturno. Porque, como a gente acabou de falar, à noite a gente deveria estar dormindo. Tá? E o nosso organismo, ele tem mecanismos que sinalizam isso pra gente. A própria fadiga, né? Quando a gente se sente fadigado, é quase como um indicativo que a gente vê muito nos bebês. Assim, olha, ele tá com sono, ele tá irritado, ele precisa dormir. O que a gente faz? Manda um café, manda um outro estimulante e toca. Certo? Porque a gente é diferente dos bebês, né? Na verdade, não. A gente só ficou mais velho e talvez um pouco mais teimoso. Sim. Mas eu acho que assim, se a gente pudesse escolher, exercício físico não deve ser feito no meio da madrugada. É uma antítese, né? Você abrir uma academia 24/7 é você aceitar que a regra do jogo tá ruim. Então, como que eu remendo o que tá ruim sem mudar? A gente tá aqui na batalha do estilo de vida saudável para uma vida longeva e, repito, sendo redundante, saudável. Bom, chegou a hora de eu abrir meu consultório, porque eu acho esse momento muito chique, né? Hora da gente receber esses dormidores, sejam eles curtos ou longos, que estão na nossa sala de espera, com histórias que muitas vezes são a sua história, de quem está nos vendo, de quem está nos ouvindo, para tirar algumas dúvidas. Vamos ver então, a primeira paciente de hoje é a Alessandra. Ela tem 36 anos, é instrumentadora cirúrgica. Estava pensando nesses profissionais aí da medicina. Mora no bairro do Cambuci, aqui em São Paulo. Vamos ao caso da Alessandra te perguntando o que te trouxe aqui. E aí eu vou ler. No ensino fundamental, eu estudava no período da manhã e sempre tive muita dificuldade de acordar cedo. No ensino médio, passei a estudar em outro bairro e tinha que pegar transporte público, então precisava acordar mais cedo ainda. Eu entrava na escola às 7h, então às 5h30 lá estava eu pegando o ônibus. Era bem cansativo para mim. Hoje tenho uma rotina meio é ótimo, né? Meio aleatório em relação ao sono. Tem dias que entro no meu trabalho às 6 da manhã, tem dias que entro 5 da tarde. Eu atendo uma escala cirúrgica de determinadas equipes. Preciso chegar sempre 1 hora antes. Então, se a cirurgia é às 7 da manhã, preciso chegar às 6. Para chegar às 6, estou saindo às 5 e acordando por volta das 4h30 da manhã. E às vezes, no dia seguinte, a minha cirurgia é à tarde. Então eu vou entrar às 4 da tarde no hospital e sair às 11 da noite. E assim, quando trabalho de manhã, sempre estou cansada, porque mesmo que eu tenha um dia anterior favorável, eu não consigo dormir cedo. Fico rolando na cama, mesmo sem luminosidade ou algo que me estimule a ficar acordada. Com 4 horas de sono, consigo dirigir numa boa, trabalhar numa boa, mas sinto mesmo que eu estou bem descansada quando eu durmo 8 horas por noite. Mas o meu grande problema é esse. Para dormir 8 horas por noite, eu precisaria dormir da 1 da manhã até as 9 da manhã, o que é quase impossível. Aí dá para dar um up e conseguir encarar as minhas responsabilidades, tomando cafeína. Por conta desse desequilíbrio com o sono, eu sinto que eu acabo ficando mais ansiosa, o que leva também a um desequilíbrio na minha alimentação, com períodos em que como muito, e o muito está escrito em caixa alta, e períodos em que eu não sinto vontade nenhuma de comer. Então eu queria saber quanto desse descanso em horários irregulares pode afetar no meu metabolismo. Doutor, é um caso e tanto, né? É um caso, infelizmente, muito comum. Então, acho que você trouxe, né, Astrid, enquanto você lia, os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde em si são um case. Inclusive, boa parte do que a gente conhece de relação entre distúrbios hormonais e sono vem de estudos justamente com profissionais de saúde, especificamente enfermeiros. Uma das coisas que a gente estuda é o adicional noturno, entre outras coisas, nasce porque estudos que mostraram que pessoas que viram à noite, dão plantão ou têm escalas aleatórias, que é até pior do que o guarda noturno, né? Que é o camarada que está toda noite lá. Quem tem jornada aleatória desincroniza mais. É quase como se a gente tivesse, a gente tem de fato, tá? Uma sincronia que chama-se ritmo circadiano, que coordena o nosso metabolismo. Quando a gente brinca de troca de lá, vem para cá, isso tem um impacto sabido. Então, o adicional noturno vem porque essas pessoas adoecem mais
eventualmente até tem uma sobrevida menor, mas isso está dentro do que a gente conhece como sociedade moderna e está nas regras do trabalho. O que a gente pode fazer para tentar minimizar isso, eu acho que é a pergunta. Claro que ninguém escolhe necessariamente essa rotina e muitas vezes a vida nos impõe essas rotinas. Eu acho que a gente só tem que entender que, pelo menos, o ideal seria essa pessoa ou pessoas que estejam em situação similar entender que existe uma limitação, que quanto mais no momento que você tem para descansar, você praticar o que a gente chama de higiene do sono, que é tentar desligar os estímulos luminosos especificamente, aquela ela telinha. fala que ela faz tudo direito. Então, mas é que ela chega para fazer direito e aí ela provavelmente não consegue e o comer impulsivo tem uma relação clássica com isso, né? Então, por que tem uma relação clássica? Lembra do que eu falei que os hormônios ciclam, né? E alguns dos hormônios têm o seu pico de produção de manhã e a menor produção à noite. Quando a gente inverte, o hormônio passa a ser invertido. Um deles é, por exemplo, um hormônio conhecido aí como cortisol, é o cortisol. Ele acaba estimulando a gente ir atrás de alimentos mais gordurosos, doce, que é o padrão beliscador. E aí a gente começa a pegar aquilo que a gente começou a conversar, que é o indireto. Ela se sente bem porque toma cafeína, consegue tocar a rotina dela, mas o corpo está sinalizando que a coisa não está indo tão bem. É uma situação extremamente difícil na vida prática, né? Porque isso daí, até pelo tom que ela escreve, não é exatamente uma opção, mas uma necessidade. E como a gente minimiza isso? Primeiro, tendo consciência de que isso pode acontecer, tentando se policiar com hábitos, em geral, hábitos alimentares também, que vão ser tratados nesse podcast. Mas eu acho que a gente tem que ter a consciência de que, na hora que a gente for dormir, a gente tem que preparar, né? Acho que a Poliana pode complementar da higiene do sono, preparar todo o ambiente. Mas a rotina, ou a falta da rotina, por assim dizer, vai cobrar um preço metabólico, sem dúvida. A consciência de que existe nesse comportamento um ciclo vicioso já é metade do caminho, né? A pessoa entender a relação entre o humor, a alimentação, o sono, que isso tudo está dentro de uma mesma esfera, isso a gente já consegue fazer com que a pessoa tenha uma aderência maior à higiene do sono, porque às vezes quando ela tem a visão fragmentada, só o sono tá com problema, tudo bem, então, porque eu fico sem dormir, depois eu compenso. Ou não é alimentação, então eu tomo algum inibidor de apetite. Não, na verdade, Tá todo mundo tudo junto, misturado. Então uma coisa vai piorando a outra, né? Mas eu acho que uma das repercussões maiores no dia a dia de qualidade é o humor. Então você vê que ela coloca ansiedade, ela coloca... então isso está extremamente relacionado. O fato de você não ter o descanso mental físico, ele te proporciona no outro dia uma fadiga emocional muito grande. E isso pode levar a outras coisas com relação à saúde mental. A tudo, né? E assim, saúde mental e cardiovascular, né? Tá. Então você vive ansioso, isso repercute na sua pressão, isso repercute nos seus fatores de risco cardiovasculares. Então é um ciclo importante da qualidade de vida realmente biológica da pessoa. Né? Você sabe que eu tenho a sensação de que as pessoas, em geral, não entendem as consequências de uma noite mal dormida, de questões com o sono. Acho que param ali no estou cansado só. Acho que não vai pensar nas questões cardiovasculares ou na questão do sobrepeso. E aí eu acho que é um ponto central, né? Uhum. Quando a gente traz o sono para a mesa, de fato, a gente começa a iluminar um pouco essas questões. É um fator de risco complexo, que acarreta a maior incidência de várias doenças. Você tocou, né, na questão do sobrepeso e peso. Sim. Isso acaba sendo um estimulante para as pessoas pensarem nisso, mas é muito difícil a gente ter essa educação e chegar nesse ponto de você perceber que, olha, então, talvez o meu hábito do sono, porque as pessoas ficam martelando, o que eu comi, ou o que eu fiz de exercício, apenas. Você faz tudo isso, você está na academia 24/7. Sim. E você não consegue dormir direito. Então, eu acho que esse é um papel importante de espaços como esse. Eu tenho uma história, né, que foi contada por uma colega também da área, que me impactou muito nessa relação do sono, né, assim, o extremo que isso chega, né,
tinha uma determinada paciente jovem, né, 30 e poucos anos, com 2 filhos, um deles com necessidades especiais, então, assim, com uma agenda muito grande de terapias e uma demanda muito grande da questão mãe, né, essa pessoa alugou um quarto de hotel no último andar, falou, não aguento mais, e falou, vou lá para dormir. Não, não aguento mais, né? Então, assim, vou alugar um último andar e vou acabar com isso, né? Muito impactante. Não. Aí alugou esse quarto de hotel, foi com essa intenção. E tava a cama do hotel, falou, eu vou só dormir um pouco, tô exausta, para depois fazer isso, né? Dormiu, acordou no outro dia e desistiu, cansada. Então, assim, isso altera demais, né? Olha o que a pessoa não ter um espaço para ela, para descansar. Não, é de verdade enlouquecedor. Enlouquecedor. Mas uma das formas de tortura que se usava no passado não deixa dormir. É a privação de sono. A gente desorganiza, né? Você falou de saúde mental. Induz a delírio, induz a um monte de alterações cognitivas, né, na forma que a gente consegue, de fato, organizar o nosso pensamento. E para piorar, né, para a gente botar um pouco mais de tempero aqui, boa parte das nossas ditas, abre aspas, soluções acabam residindo em medicações, que por si só alimentam esses distúrbios de saúde mental, porque você se torna muitas vezes ou dependente da própria droga, ou você não tem noção dos efeitos colaterais complexos que essas medicações têm. E a gente, de novo, quando a gente está aqui para falar de estilo de vida. Se a gente for ser técnico, e no mundo encantado, onde a gente regula nossa própria agenda, né? Acho que todos nós temos essas dificuldades. Mas nesse mundo encantado, que às vezes pode ser simulado até em pesquisas, tem pesquisas de mais tempo atrás, que levavam as pessoas para uma caverna, por exemplo, falavam, não, eu sou um dormidor curto, ou eu só consigo dormir na madrugada. Levavam esses indivíduos para um ciclo pautado por pesquisadores, todo mundo dormia igual, Astrid. Então, no fim do dia, a gente se adapta, a sociedade nos adapta, e a gente fica fugindo do estilo de vida, que é um passo mais trabalhoso, é um passo que muitas vezes não está nas nossas mãos. A gente sabe que, né, esse relato que você trouxe é um passo que, assim... E na questão social, para muitas pessoas é um luxo. Por isso que eu trouxe a frase do luxo. É hoje tido como um commodity, um luxo mesmo, é uma joia. Você falar, olha, eu durmo 8 horas e vou dormir no horário que eu defini. Eu diria até pejorativo. Exato. Total, parece que você está, nossa, como a vida tá ganha. Você está indo dormir no horário que você escolheu. Exato. E isso é muito triste. Por quê? Porque aí, hoje, e talvez você citou a Revolução Industrial, né? Lá atrás, a gente permitia coisas, a sociedade civil permitia coisas que hoje são ditas impossíveis, né? Você fala assim, não vamos, tem que ter intervalo para as pessoas almoçarem, etc. O sono ainda não chegou aí. Em algum momento a gente vai ter essa discussão madura? É complexa? É complexa, envolve um monte de coisas, envolve sociedade civil, envolve regulação, legislação, etc. Mas quando a gente traz que o sono não é só um luxo, pessoal, a gente tem que estar consciente de o que a gente está fazendo tem repercussão. Tem repercussão individual, que é o bem-estar, é o cansaço, tem repercussão sistêmica em doenças que são, hoje, as principais causas de problemas de seguro-saúde. A gente está falando de pressão alta, diabetes, são todas as doenças que vão ocorrer e vão ter uma conta. Que vão chegar, a conta vai chegar para alguém. Um momento a gente vai ter que ter essa discussão. O fato da gente estar hoje reservando um episódio para discutir sono para além do dormir, eu acho que é um ponto de partida. Eu tendo a ser um otimista nesse ponto. Vem cá, deixa eu buscar aqui agora para medicamento. Não é o caso da Alessandra, mas tem muita gente, toda hora que eu falo de privilégio, eu penso em pessoas que têm poucas horas de sono, porque muitos acordam muito cedo e mais cedo ainda para pegar transporte público. E um monte dessas pessoas anda fazendo uso de melatonina, que, né, de pouco tempo para cá foi liberada e vende na farmácia sem prescrição médica. É uma farra de melatonina, né? E a gente já falou bastante disso aqui, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor sobre a melatonina, o que ela é e como ela funciona. Muito bem, acho que a gente começa... Porque vende na farmácia livre. Isso, então, assim, a gente começa que melatonina é um hormônio, tá? Então ele não é uma coisa que veio, um remédio que foi criado por alguém. Ele é um hormônio que todos nós produzimos. Não só nós, os vegetais produzem, todos os bichos produzem,
E ela é a representação do nosso corpo se está de dia ou de noite. Então, a melatonina, natural, ela, no nosso corpo, ela é produzida, porque a gente é diurno, lembra que a gente falou? A gente é um bicho diurno. Quando o sol começa a se pôr, quando começa a ficar escuro, a gente começa a produzir melatonina. Quando o sol nasce ou a iluminação chega, a gente bloqueia a produção. É assim que funciona. E ela serve para, entre outras coisas, induzir o sono, mas ela regula um monte de processos metabólicos, em especial, por exemplo, o diabetes. Quando a gente vai na farmácia e tem a melatonina à venda, e trazendo o histórico, a melatonina era vendida no Brasil até a década de 90 livremente também, tá? Aí a gente proíbe, porque não tem regulamentação. Mas o mundo americano, etc., vendia isso como balinha para criança, como um suplemento. E é importante que a gente diga que é um hormônio, porque ela é dada, como você mesmo pontuou, de forma livre e tem impactos negativos. Óbvio. Isso. Então, por que ela está liberada na farmácia de novo? Porque tem estudos de gente muito importante, estudo sério, mostrando que, por exemplo, idosos que têm, de fato, privação de melatonina é um maior diferencial, porque esse remédio não induz sono, não tem nenhuma daqueles efeitos colaterais tão ruins quanto o que a Poliana citou anteriormente, né? Os sedativos, os hipnóticos, etc. Ela é um indutor de sono, abre aspas, natural. Só que isso está vendida sem nenhum tipo de controle. E aí as pessoas usam de maneira quase recreativa. Eu vou tomar aqui, sem entender, primeiro, que muito provavelmente a maior parte de nós não tem falta desse hormônio, então a gente está dando uma superdosagem. 2, que esse hormônio deveria ser tomado num horário específico. E 3, principalmente, que você toma esse hormônio e continua fazendo as mesmas coisas, o resultado não vai mudar. Eu tomei a melatonina e continuei zapeando no meu celular, vendo meu streaming na televisão. E aí eu espero que pode plim-pim-pim. Tem uma expectativa nossa em relação a hábitos em geral, que é eu vou arranjar um comprimido para resolver esse problema complexo. Não vai ter esse comprimido. Isso. E aí também é ruim demonizar ou redemonizar a melatonina, porque ela tem uma função, mas ela tem uma função para algumas pessoas. Esse é um problema. O problema é que ela está disponível e ela está sendo mal usada. Não é que ela seja uma droga ou uma medicação. Eu até tenho dificuldade de falar que é uma droga, né? Porque é uma substância igual ao que a gente produz, não é necessariamente ruim. Ela é só muito mal usada e as pessoas não têm ideia do que... aleatoriamente. Nem tem ideia do que elas estão usando. Isso acontece na enxaqueca também. Tiveram vários trabalhos que colocaram ela como um possível tratamento de enxaqueca e alguns com uns bons resultados, mas para quem que ela é um bom resultado? Para aquela pessoa que o gatilho da enxaqueca está na privação do sono, por exemplo, para um trabalho de turno. Esta pessoa que tem uma deficiência na produção da melatonina, ela se beneficia e isso, é lógico, repercute na enxaqueca que veio dessa alteração do sono. Mas aí imagino que nesse caso essa pessoa passou por um médico que conseguiu juntar as coisas e aí prescrever corretamente o uso da melatonina. Exato. Não é qualquer tudo pessoa. Bem. Exato. Mas assim, você não foi lá na farmácia e perguntou para sua amiga qual que ela toma e tomou também. Exato. Bom, outro assunto que eu gosto muito, muita gente, né, apela para aquelas dormidinhas durante a tarde para suprir o sono perdido ou cansaço. Como é que chama? Power Snap. No linguagem... Siesta para os siesta espanhóis. Para os espanhóis, Power Snap para o mundo produtivo, para o mundo produtivo. E para as crianças, né? Para as crianças. Foi colocado em várias escolas nos Estados Unidos, né? Não, esse momento. O que eu já falei aqui, para alguns países, a Espanha é cultural, as lojas fecham. Não é só que a pessoa foi dar uma dormidinha, a loja está fechada. Isso daí ajuda ou atrapalha? E que duração essa power snap, essa siesta, esse cochilo da tarde pode ter? Depende, né? A resposta é muito depende. Tá. Então, se você está tentando suprir alguma coisa que você não conseguiu durante a sua noite de sono, muito provavelmente vai ser ineficaz, né? A gente não consegue fazer essa compensação durante o dia de forma linear e que aquilo realmente te trouxe o que você perdeu na noite anterior. Então, essa solução mágica não é real. Agora, se você tem uma atividade durante o dia que exige concentração, exige aprendizado, existe a necessidade de retenção de memória recente, isso tudo, se você quebrar essa rotina e tiver esse tempo do descanso, isso pode te ajudar em relação à concentração, em relação ao armazenamento de fatos, mas não que você vá conseguir durante o dia repor aquilo que você perdeu à noite. Tudo bem, eu dormi mal à noite, porque daí
Por que isso não acontece? Que isso vai contra tudo isso que a gente Eu tô conversou. pensando na Alessandra ainda. A nossa paciente. E tem que lembrar que é um cochilo. Você não Né, consegue pra passar ser- em todas as fases do pra ser cochilo. curto. Exato. A não ser que ela faça Curto. isso. Até porque se ela começar a dormir 2 vezes no dia, isso não é bom. Então, dormir. Ela agora tem 3 horas, que é o que muita gente faz. Mas aí é por absolutamente exaustão, né? Sim. Você E é imagina. diferente dessa lógica da siesta, que tem uma questão cultural, ou mesmo desse, a gente falou aí do Power Snap, mas você pega os grandes líderes, tem uma história clássica aqui, Churchill, na Segunda Guerra, nossa, né, o líder inglês, no meio do caos ele pegava e ele tinha a rotina dele, ia lá e dava uma dormidinha para tomar melhores decisões. É isso que a Poliana trouxe. Não é ele dormia, ele ficava sem dormir a noite inteira e aí ele dava uma compensada de 1h30. Não, são normalmente curtos, restauradores, e aí a vida é boa, é uma ótima. Mas isso é o luxo do luxo, né, Astrid? Se a gente falou que dormir é luxo, imagina tirar Até para cochilo. quem dorme bem à noite, né? Isso pode ser usado por quem dorme bem à Isso. noite. O problema é assim, olha, eu não dormi bem à noite, então eu não passei naquelas fases, aquelas 4 fases principais que a gente comentou. O cérebro não consegue, às 3 da tarde, falar, bom, eu não fui bem na N2, então agora eu vou, aqui essa fase que eu vou recuperar. Isso não acontece. Então, assim, nesses 40 minutos que você cochilou, você vai ter que ter o período de dormência, aí você vai ter que aprofundar, e aí você não consegue passar por tudo aquilo que você precisa em 40 minutos. Né? Então, está muito mais relacionado com você melhorar um foco, melhorar a atenção em alguma coisa que está demasiado naquele dia, do que você fazer o seu sono baseado nesses cochilos durante o dia. Eu acho que eu falei errado no meio do caminho. Então é power nap. É porque é o do nap De cochilar. Agora, vem cá, eu ainda quero entender, porque tem estudo mostrando que a população da Espanha, ou a população de Belém do Pará, que tem por hábito uma dormidinha à tarde, vivem mais, vivem melhor? O viver mais não tem essa Viver relação, melhor. mas viver melhor em relação a esse tipo de desempenho, né? O que é o viver melhor? Isso vai melhorar a sua saúde cardiovascular? Não. O que vai melhorar a sua saúde cardiovascular é o sono principal da noite. Exato. Vai melhorar a sua atenção? Pode ser que sim. Bom, esse foi o caso, então, da Alessandra, a quem eu mais uma vez agradeço por compartilhar a sua história, desejando que você consiga aí fazer essa matemática de alguma forma que te beneficie. A gente agora vai receber o nosso segundo paciente. Ele se chama Pedro. Pedro tem 36 anos. Ele é agente de combate às endemias do Rio Grande do Norte. Pedro, o que te trouxe aqui? E eu vou ler a história dele. Pedro, atenção. Eu sou ansioso, hipertenso e pré-diabético. Há um tempo, passei a ter noites de sono complicadas, acordar sem fôlego e com sangue no meu travesseiro. Pelo X, o X, né, o antigo Twitter, vi um jornalista esportivo falando que ele tinha apneia do sono e isso me despertou um alerta. Fui ao médico e a médica da Estratégia de Saúde da Família passou para mim uma polissonografia. Eu fiz o exame e, olhando o resultado, um médico do sono me receitou o CPAP, que é um aparelho que fica jogando um arzinho no nariz o tempo todo. A princípio, ele é meio desconfortável, mas diz o Pedro que hoje está bem adaptado. Ainda não consegui mensurar o que o CPAP está influenciando na minha saúde, porque quando eu refiz os exames de sangue, fazia pouco tempo que estava usando, mas nunca mais acordei à noite sem ar ou com sangue no travesseiro. A pergunta que eu queria fazer é: até que ponto esse sono mal dormido, com a apneia do sono, pode estar influenciando na ansiedade que a gente tem? No caso, Pedro tem. Como eu sou funcionário da saúde, acabo notando que vem aumentando muito a quantidade de pessoas que têm ansiedade. Ao mesmo tempo, as pesquisas mostram que tem muita gente que tem apneia do sono e não sabe. Dá para fazer uma correlação entre isso? Eu não sou médica, mas vou te falar, Pedro, no dia que eu soube que o Brasil é número 1 do mundo em ansiedade, fiquei estarrecida. Então, não é só você, somos muitos brasileiros nessa situação, mas eu, leiga, fiquei com o olho desse tamanho quando eu vi o relato do Pedro, né? Tem toda a relação, né, Astrid? É claro que não é só o sono que está relacionado à ansiedade, à depressão e os transtornos do humor, mas existe uma relação muito grande entre elas.
tanto se já existir para piorar aquilo, como se já existir e você melhorar o sono, você consegue ajudar nesse processo da ansiedade também. Tem muita coisa genética relacionada à depressão e à ansiedade, muita predisposição a gatilhos que algumas pessoas desenvolveriam e outras não, mas em já estando instalada, a pessoa já estando deprimida ou ansiosa, regularizar o sono dela tem sim impacto. Então, quando o Pedro coloca no relatório dele ali, né, sobre o que ele está passando, que ele não consegue mensurar o impacto que usar o CPAP ocasionou na vida dele, porque tem pouco tempo que ele já começou a fazer os exames depois que ele começou a usar o aparelho, assim, o impacto é enorme, talvez ele não consiga reconhecer ainda que isso tinha relação com o CPAP, porque como a gente estava conversando agora há pouco, que a gente sabe pouco da interferência do sono no nosso dia a dia, muitas coisas na vida dele com certeza estarão melhores com o CPAP, isso é um relato que a gente ouve demais, tem muitos médicos que usam, muitos enfermeiros que usam o CPAP e eles passam a trazer para o trabalho em momentos que eles têm de descanso para usar ou para viagem, porque tem vários dispositivos portáteis, porque eles já não conseguem mais viver sem o aparelho pela diferença que isso faz na vida. Agora vamos dar um passo atrás antes. Vamos explicar para todo mundo o que é apneia do sono e CPAP, que a gente fala com... A primeira coisa importante da gente diferenciar existem problemas no sono que estão relacionados à qualidade do sono. Então, essas fases que a gente comentou bastante agora, que não necessariamente estão presentes alterações em quem tem apneia ou quem tem ronco, e existem alterações do sono estruturais relacionadas à mecânica do sono. Então, pessoas que têm o abdômen mais proeminente e essa força do abdômen quando você está deitado para o tórax atrapalham a oxigenação mecanicamente. A gente tem paciente que tem uma alteração da língua, que a língua ela fica para trás e atrapalha esse fluxo também da oxigenação, ou desvio de septo, que a gente fala bastante do nariz, que também atrapalha essa entrada do ar, e essa alteração mecânica da entrada do ar, ela pode alterar toda a parte metabólica do sono, porque vai chegar menos ar para esse paciente ou um ar com uma qualidade diferente. Então, por exemplo, quando eu faço apneia, o que é apneia? É parar de respirar. Né? A gente não consegue ficar muito tempo sem respirar. Então, quando a gente tem um bloqueio dessa passagem de ar e faz uma apneia, e aí a gente tem uma apneia que ela pode ser periférica ou ela pode ser central, o próprio cérebro provocando essa apneia, como a gente não pode ficar sem respirar, a gente ativa uma resposta do cérebro, do tronco cerebral que é responsável por esse mecanismo de respiração, que a gente acorda o paciente para que ele veja que ele não está respirando. Tipo, acorda assim no susto, Isso, né? Exato, porque o cérebro fala, não está respirando, precisa acordar ele para ele respirar. Volta. Pensa como se tivesse alguém tampando a entrada do ar com o travesseiro, você vai... Exato. E isso é um movimento que pode ser... a maior parte das vezes não é percebido pelo paciente, né? Ele não superficializa o sono a ponto de ganhar consciência, mas não isso percebe. Pode acontecer perceber, ou não, não, como ele conta no relato dele. Mas às vezes, né? Tem casos, pacientes que já passaram comigo, com mais de 150 episódios por hora. Como? Isso, 150. 150 vezes? A gente indica tradicionalmente CPAP já para quem tem um nível acima de 15 vezes hora ou a 30 vezes hora. 30 vezes hora não é incomum, né? Sabe que assim, fisiológico mesmo, são 5 a 10 apneias por hora. Agora, tem pacientes que têm muitos episódios. E não é só a apneia, vamos dizer assim, que é o extremo daquilo. Mas existem coisas no meio do caminho, por exemplo, micro despertares, que você não percebe. Você desperta várias vezes, então quer dizer, você está naquelas fases do sono. Aí despertei, voltei para outra que não deveria estar. Aí passa um pouquinho, atrapalhando a dinâmica sua, a estrutura sua do sono com esses microdespertares. E você não percebe, quem está do lado não percebe que você despertou. Isso, a gente consegue pegar isso na polissonografia. Aí a gente tem as apneias. O próprio ronco, que não é uma apneia, mas é uma qualidade ruim dessa oxigenação do cérebro. Você está obstruindo ele de certa forma. Então, quando você evidencia isso numa polissonografia, o que eu faço? Eu coloco uma máscara num aparelhinho, que esse é o CPAP. Aí eu coloco essa máscara, antigamente ela era uma máscara grandona, que tapava quase o rosto todo, incomodava demais, e ela tem evoluído muito em tecnologia. E fazia um barulho, porque meu marido já teve uma prescrição para usar e não suportou a máscara, que era uma coisa grande mesmo, e tinha um barulho, que aí eu falei, opa! Ninguém dorme na casa. Agora eu não gostei disso. A tecnologia melhorou muito. Melhorou? Muito. Inclusive, muito. As pessoas que estão dormindo ao lado
quase que Não, compra um CPAP agora pra outra Porque pessoa, percebe que é bom. que é muito melhor. Não, eu super acredito na ciência e na tecnologia. Então... Melhorou muito. Tem muita relação, por exemplo, quando a gente vai colocar aparelho de audição, assim, Sim. a grande maioria desiste no começo porque ela não consegue sustentar aquele início para depois deslanchar. No CPAP acontece isso também. Então, Se adaptar. Se adaptar. A gente precisa conversar com o paciente quando ele vai no consultório e ele tem indicação de usar, qual é a realidade, gerenciar a expectativa, né? Que se eu dou o aparelhinho para você e vai para casa, a primeira semana você larga ele. Assim, olha, não vai ser fácil, mesmo com as mudanças tecnológicas de hoje, que tem só catéter, não precisa mais da máscara, tem vários tipos, tem gente que prefere um pouco a máscara porque o catéter às vezes incomoda um pouquinho e resseca a narina. Então você tem que customizar de acordo com as preferências do paciente, isso hoje é possível. Agora você usa um verbo. E o custo-benefício lá na frente vai fazer você amar esse aparelho. Completamente. Não há sombra de dúvida. Se a pessoa tiver indicação real, é uma outra vida. Ela não acredita que ela passou tanto tempo sem aquilo. Tem uma coisa que a gente ouve, vira e mexe no consultório, imagino que você também, né, Paulo? As pessoas voltam a sonhar. Assim, eu voltei a sonhar. Não, sonhar todo mundo sonha, voltou a lembrar do sonho, porque ela consegue ter um sono reparador. Aí, como ela falou, né? As pessoas começam a caminhar com isso e levam para todos os lugares. Eu me lembro de um paciente que está comigo há muitos anos, que é um professor, e ele falava, eu não conseguia concluir a minha palestra, a minha aula, quando ele ia para um congresso, é um profissional de saúde também. E aí ele leva junto. Isso mudou a vida dele, profissional inclusive. E aí as pessoas começam a tangibilizar, aí a ansiedade diminui, o humor melhora. Essa é uma coisa mágica, mas como a Poliana falou, não é simples. Eu gosto sempre de trazer também o papel da equipe multi, né? Tem fisioterapeutas especializados nisso que ajudam muito na adaptação. Porque é um novo device, é uma coisa nova, que você vai para a cama, que é um momento já íntimo, etc., com uma máscara. Então, você precisa de alguém te guiando naquele passo ali. E eu acho que isso faz muita diferença. E alguém te gerenciando os próximos capítulos, né? Olha, vai acontecer isso no começo, aí você vai se adaptar depois, e aí isso vai trazer tal e tal benefício. Então, essa parceria no tratamento é fundamental para que tenha êxito, né? Eu falei assim, como se fosse uma grande especialista, e não sou, falei, sonhar todo mundo sonha. Sonhar todo mundo sonha. O sonho faz parte de uma boa noite de sono bem dormida. Faz tudo parte de uma noite bem dormida, mas não necessariamente ela acontece, porque se você fragmentar demais, ela é uma das fases, né? Então, assim, você tem no Rapid Eye Movement, né, que a gente fala sono REM, um momento de ativação cerebral importante, em que você tem sonho, você tem movimentação. Então, se você não tem capacidade de estar nessa fase também, porque tem pessoas com o sono fragmentado demais, talvez você não consiga passar por essa etapa também. Então, os lembrar-se, a relação da memória com o sono também faz parte de você ter uma qualidade boa, mas você precisa passar por esse sono REM, que ele vem diversas vezes durante a noite, ele não vem em um momento só. Ele é 20, 25% do total do sono, assim, ele chega a 90, 120 minutos também do tempo total, mas ele aparece 3 a 4 vezes durante o seu sono, não é um momento específico. Mas se você tem o sono fragmentado demais, talvez você não consiga fazer com que essa parte do sonho todo estruturado aconteça. Então pode ser um sinal de que você não está dormindo bem. Sim. Isso, então talvez imagine... Você não lembrar do sonho. O não lembrar, ele não está diretamente relacionado a dele não ter acontecido. Tá. Porque senão a gente confunde também a cabeça das pessoas, porque é difícil você se lembrar do sonho estruturado. Então, não estou lembrando, eu não estou passando por ele, não necessariamente. Mas pode acontecer de você não conseguir passar por essa fase também. Talvez uma generalização da tua fala inicial, todo mundo sonha. Todo mundo que em tese dorme bem tem a capacidade de sonhar e lembrar. Tá. Quem tem o sono fragmentado, como a Poliana explicou, pode ser que inclusive nem chegue nesse estágio que possa vir a sonhar. Gente, Pedro, muito obrigada por compartilhar a sua história. Antes da gente encerrar a nossa consulta de hoje, a gente tem o quadro final do programa, que é o Receita e o Retorno. Momento para a gente dar aquela recomendação final, falar alguma coisa, reforçar o que já foi dito, falar alguma coisa que ainda não foi dito. Então agora, com os senhores, a gente sabe que existe
Acho que é bom que a pessoa que tem privação de sono saiba que ela não está sozinha, é uma sociedade que dorme mal. Você sabe que, parênteses, eu tenho uma amiga que ela dorme muito mal em Morro de São Paulo, porque ela era uma pessoa de centros urbanos, foi morar lá e ela começou a ouvir o barulho do mar. E ela não consegue dormir por causa do barulho. Aquele barulho incomoda a ela, por mais paradoxal que isso possa parecer. Então, quem dorme mal não está sozinho. É uma sociedade que anda dormindo muito mal. Então, eu acho que a gente precisa falar para os nossos queridos ouvintes aí como é que eles podem descobrir quantas horas precisam dormir, se está dormindo mal, o que faltou falar. Vou começar com a senhora. Eu acho que falta muito hoje, e parece até um clichê, mas é importante nesse assunto, você é sua prioridade, né? Para depois ser a prioridade dos outros. E o sono está muito relacionado a isso, né? O que eu estou fazendo comigo, com o meu corpo, com o meu organismo, para que eu consiga dar conta do restante. Então, quando a gente está no avião, a gente não tem que... O avião vai cair, a gente tem que pôr a máscara na gente para salvar o outro. Sim. Então, isso é a priorização. Então, eu sou a minha prioridade. O sono tá... Eu estou enxergando o sono como uma prioridade minha, tem que passar a enxergar. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, em termos de receita, mais do que a medicação, é claro que algumas pessoas terão a necessidade da medicação, mas mais do que ela, é a higiene do sono. É você estabelecer um ambiente adequado, com um mecanismo adequado para que você durma bem. Senão, não adianta tomar a medicação, não adianta fazer o restante, né? Então, quando a gente fala que não é um remédio, às vezes a gente vê isso de uma forma de, não vai funcionar. Ela funciona muito, ela funciona mais que o remédio. Então, precisa fazer essa higiene do sono. O que é adequado? Porque agora eu pensei em pessoas que não gostam de dormir no escuro, em equipamentinho que a gente tem dentro do quarto, que tudo tem uma luz ali aceso, né? Os eletrônicos na cama. Cenário ideal, né? Ir para a cama para dormir. A cama serve para dormir. No escuro. No escuro, sem a interferência de eletrônicos que tragam não luz mesmo. Não tenha medo do escuro. Bicho-papão não existe. Não tenha medo do escuro. O bicho-papão, ele existe no momento que você inibe a produção da sua melatonina, que vai induzir seu sono naturalmente por causa da luz. Aquela luzinha, você mencionou até aquela luzinha pequenininha, o vermelhinho do aparelho, tal, ela é um potencial inibidor. Na minha casa não tem. Eu botei... vedação. Adesivo. Isso. Eu botei adesivo. O cérebro gosta de rotina, hábito. Né? Ele gosta de hábito. Então, assim, você não consegue fazer o seu horário de ir ao banheiro se você treinar, que você vai no banheiro todo dia aquele horário. Dormir é a mesma coisa. Eu preciso mostrar para o cérebro que o meu horário de dormir é esse até esse. Então, eu não vou para a cama para assistir televisão, mesmo que inicialmente eu acho que a televisão me dá sono. Na verdade, o cérebro sabe primeiro, né? A gente é que tem que entender o chamamento, né? Exato. Ué, a gente acabou de falar que a gente se condiciona a fazer ginástica às 3 da manhã. Você acha que a gente pode se condicionar a tudo? A gente pode se condicionar para voltar a fazer as coisas de modo mais saudável. O cérebro não acorda você sem o despertador quando você está acostumado a acordar aquela hora? Nas ele férias, aprende. No fim de semana. Ele aprende, né? Ele é um bom aluno. Então, a gente precisa fazer esse condicionamento saudável. Então, eu vou para a cama para dormir. Uma coisa muito importante eu não estou conseguindo dormir, né? Eu estou rolando na cama. Sai da cama. Fritando, a palavra da moda, né? Sai da cama. E aí, sai da cama, vai para a sala. Mas aí eu não vou... O cérebro tem que entender que lá é hora de dormir. A hora que você ficou com sono na madrugada, sentado na sala, você vai pra cama e dorme. Mas se a pessoa levantar... Lembrei de uma amiga que hoje eu abri o feed lá de notícias no Instagram e ela tinha a fotografia dela falando assim, insônia. Abrir o celular não é o melhor companheiro pra insônia, né? O celular não, mas ela ir para a sala, por exemplo, ler um livro ou ficar sentada ali, ela não pode permanecer na cama. Porque a cama para o cérebro tem que ser para dormir. Entendi. Faltou alguma coisa, doutor Gustavo? Eu acho que o que eu queria reforçar foi esse gancho final que você trouxe. Além das coisas que a Poliana falou, eu assino completamente embaixo. Mas acho que a gente, se é uma dica, se é que é para ser uma dica, a gente tem que se lembrar desses fatores externos, em especial os aparelhos eletrônicos, mas vamos dar nome a ele, né? Aquele que fica na nossa mão, que gruda a nossa tela. Que um dia já foi só celular. Que já foi só celular. Telefone, né? Eu acho que assim, a gente precisa ter hábitos e regular ele como o que a gente faz para as crianças. Olha,
Né? Ninguém aqui ninava a criança e falava assim, eu vou te botar aqui um vídeo super agitado para você dormir. O que você fazia? Reduz a luz, né? Lê um livrinho, etc. Então, lembrar que a gente é bicho. E aí o celular não faz parte desse rol. E já que a gente tem o celular, ninguém aqui vai se enganar, existem os features, né? As configurações do celular que minimizam o impacto dele. Inclusive, elas são colocadas ali porque as próprias indústrias que produziram o aparelho estão sendo pressionadas pela sociedade médica, sociedade civil, para ter. Então, reduzir a iluminação. Pulsa lá no seu celular, porque você vai encontrar, né, naquela parte de brilhos, onde você regular para que o celular comece a escurecer junto com o meu escurece e o meu fala. Às 11 da noite o meu fala. Isso que eu ia falar, tá na hora de dormir. Tá na hora de dormir. Como a gente faz para as crianças, né? Tá na hora de dormir. Então, a hora de dormir vamos abaixar a luz da casa, vamos diminuir as iluminações. Essa iluminação, de novo, aí o link biológico, né? A iluminação tem aquela interferência no hormônio que a gente adorou comprar na farmácia. Mas a gente esqueceu que a gente produz ele. Se é pra gente produzir, diminui o estímulo luminoso. Se puder, deixa ele longe, né? Não tem casa que você não entra com sapato e deixa o seu sapato na porta. Deixa o celular em outro lugar antes de dormir. Mas as pessoas falam, mas aí se meu filho não chega da festa... Então deixa ele virado. Ele é o meu despertador, né? Deixa ele virado. Isso. Deixa ele virado carregando do lado, que é seu despertador de fato, mas tem que entender que talvez o maior vilão hoje do mundo prático, do ponto de vista prático, das coisas que a gente controla, né? É esse. Sem dúvida nenhuma. Gente, eu tenho certeza que depois de ouvir tantas orientações nesse episódio, você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir gostoso. Passa uma lavandazinha no travesseiro, também ajuda, ouve uma música bem baixinho e leia sempre um bom livro. Acho que esse daí é um grande companheiro e indutor do sono. Então, muito obrigada, doutor Gustavo. Muito obrigada, doutora Poliana. A gente volta na semana que vem com mais histórias e informações sobre a medicina do estilo de vida. Até lá. Tchau.